E no Momento em Foco de hoje, eu estou com ele, Luiz Américo, conhecido como Luizinho. Ele que foi secretário de esportes da cidade de Penha, vereador, Luizinho que é formado em gestão pública, tá? E tem várias especializações voltadas na área. Luiz, é um prazer imenso. E ele que é filho da dona Eliette e do seu José Américo. Luizinho que é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, e para mim é um orgulho muito grande ter você aqui comigo hoje no Momento em Foco para nós podermos conversar, tá? Luizinho, uma honra aí, querido. Quero aproveitar o espaço de toda a equipe, né, do programa Momento em Foco, em especial do meu amigo Fábio Gardioli, que tem um conhecimento já de alguns anos. E Fábio é mais do que um amigo, né? Ele é praticamente um parente, sempre está no nosso círculo de amizade. E para mim é um prazer estar aqui nesse tão importante programa, né? E dar semanalmente informações da nossa região. Eu queria começar esse programa, então, fazendo uma pergunta a você, tá? Você que tem toda a experiência na área de esporte e principalmente também na parte pesqueira, porque praticamente nasceu lidando com isso. Teu pai é pescador há anos e os seus tios também. Então, isso é uma coisa que você sempre teve dentro do teu coração. A pesca sempre esteve dentro do teu coração. E eu soube que você acabou de concluir uma especialização voltada para essa área, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Quando eu finalizei meu mandato de vereador, no ano 2020, eu logo precisava fazer algo na parte da gestão pública relacionada à pesca, porque o meu mandato de 2017 a 2020 foi 50% dele voltado para a atenção à pesca. Lembrando, Fábio, que eu, quando fui candidato a vereador, em 2016, a minha bandeira não era pesca. Eu vinha de uma secretaria de esportes, eu tinha um projeto social na cidade, nós temos algumas causas ainda, a minha família tem algumas causas sociais na cidade, então foi mais levantado por isso, para a juventude. E quando eu me tornei vereador, eu logo, pescadores começaram a me procurar, vereador, representante do povo, para me ajudar em alguma determinada problema. Uma hora o trator que auxilia os pescadores estava com defeito, outra hora faltava estiva para ajudar a puxar as embarcações. Então eu sempre estava na praia. E esse sentimento, porque a pesca para mim não é uma bandeira política, a pesca para mim não é o meu ganha-pão, porque eu pesquei a última vez faz 15 anos, né? Então faz algum tempo já que eu estou longe da pesca, mas a pesca é um sentimento. E não há dinheiro que compre o teu sentimento. Porque enquanto eu estou aqui hoje, sentado, né, nessa confortável cadeira, com o senhor, conversando com o público, um ar-condicionado, diga-se de passagem, uma baita estrutura desse programa. Obrigado. O meu pai está lá em alto mar, a 30 milhas da costa, há 45 anos, pescando, para trazer o sustento para minha família. Então isso é um sentimento, isso aí faz parte da história da minha família, dos meus amigos. O bairro que eu nasci, sou criado e moro até hoje, que é o bairro de Amarante Tapocorói, ele é todo ele de pescadores, né? Então eu nasci no meio disso e mesmo saindo do meu mandato, eu senti que eu precisava fazer algo para a pesca. E fiz uma especialização em recursos pesqueiros e piscicultura, né, uma pós-graduação, e terminei recentemente outra pós-graduação que também é muito relacionada à pesca, que é meio ambiente e sustentabilidade. Então são duas pós-graduações que eu fiz recentemente, referente à atividade da pesca para auxiliar na gestão pública. Então hoje nós estamos conseguindo inserir o pescador, né, de forma geral, aqui na região do Litoral Norte principalmente, em demandas, né, da gestão pública, auxiliando os prefeitos quando sou solicitado, deputados estaduais, federais, senadores, para tentar ajudar, minimizar o impacto, né, que os pescadores estão sofrendo há alguns anos devido a uma grande perseguição que é feita em cima do setor pesqueiro, né? E o meu papel hoje mais é esse, trazer um auxílio
né, para as prefeituras, o governo do estado, senadores, deputados, nessa questão de representatividade para o pescador se sentir representado e ter seu anseio ouvido, porque, Fábio, infelizmente, a pesca, e quando eu falo isso, eu falo de uma forma empoderada, a pesca ela é perseguida, o pescador é perseguido. O pescador, por muitas das vezes, ele é tratado como um marginal, como um bandido. E a grande verdade é que o pescador é um sujeito trabalhador, um sujeito honesto, que dedica sua vida ao mar. A sua grande maioria saiu largou a escola muito cedo, né? Com 10, 9 anos, para ir pescar, para poder ter o sustento, né, da sua família, para ajudar seus pais na época. E até hoje muitos deles, os filhos, são formados como advogados, em outras formações, porque eles conseguiram trabalhar, tirar o sustento, construir sua casa, construir sua família e ainda ajudar os seus filhos. Então, o pescador é um sujeito honesto trabalhador, mas, infelizmente, existe um sistema corrupto que acaba perseguindo os nossos pescadores e muitos deles aí não conseguem nem ir para fora exercer sua profissão. Devido às leis que estão implementando, outras que estão tramitando dentro do Congresso Nacional e muitas portarias que são feitas de dentro de salas de ar-condicionado, como essa bonita sala aqui, e o cara não tem a vivência do mar, não fala falar com o pescador, não conhece o pescador. Deixar bem claro, o Luizinho, ele é pós-graduado em meio ambiente e sustentabilidade. Eu não sou contra o meio ambiente, eu sou a favor, porque é graças ao meio ambiente que o meu pai, minha família e meus amigos conseguem capturar. E eles entendem que tem que ter uma captura com sustentabilidade. Agora, uma coisa é uma pesca sustentável. A outra coisa, meu amigo, é uma imposição, né, do sistema proibindo o pescador de trabalhar. Então, isso eu, Luizinho, primeiro como cidadão, não admito. E segundo, como representante do pescador, eu vou lutar e isso faz parte da minha índole, porque a palavra de Deus, nós somos cristãos, ela diz que é sim, sim ou não, não. Né? Eu não baixo a guarda, não baixo a crista para enfrentamento dos ambientalistas que são pseudo-ambientalistas. Eu não abaixo, o cara que só quer preservar, amigo, e esses pescadores estão aí. Aqui no litoral norte, nós estamos falando aí de em torno de artesanais, em torno de 5 mil a 6 mil pescadores artesanais. Famílias, né? Então, são, botando aí mais 4. Então, nós estamos falando praticamente, a nossa região, juntando a pesca artesanal e a pesca industrial, só os trabalhadores do mar e suas famílias, praticamente 20 mil famílias que dependem da pesca. Aí vamos falar das indústrias pesqueiras, indústrias de pescado, né? No município de Penha tem muitas indústrias de pescados, de manipulação de pescado, tem indústria de congelamento, então tem várias. Navegantes tem mais que o dobro. Itajaí, Pissarras, Barra Velha, Barra do Sul, então nossa região, aproximadamente 40 a 50 mil famílias dependem diretamente e indiretamente da atividade da pesca. Então, nós estamos falando aí praticamente de 25% a 30% dessa população depende da pesca. Então, tem que ter um olhar voltado a essas questões. Claro, vamos ajudar, vamos incentivar a estabilidade, mas não podemos esquecer do mais importante. Estamos falando de famílias que dependem do mar e tem que ser respeitado. E os nossos representantes da esfera estadual e federal precisam estar engajados, porque o pescador, ele, como eu falei anteriormente, ele é só um sujeito trabalhador que dedica sua vida ao mar para trazer o sustento da sua família. Olha, Luizinho, eu vejo que falta bastante, sabe o que? São grupos de debate, tá? Eu acho que o que tem que acontecer é justamente fomentar esses grupos. São pessoas instruídas como você, que é filho de pescador, que tem a vivência da pesca dentro do teu coração, dentro do teu sangue, dentro da tua formação. Então, o que falta hoje realmente é sentar para conversar. Eu acho que o gostoso é um debate aberto, que esses ambientalistas também se abram a aprender a ouvir, entendeu? Eu entendo que, mas eu estou trabalhando com a parte científica, com pesquisa, com não sei o que, tal, com conhecimento. Mas o outro está discursando em cima de conhecimento empírico, que é a questão do pescador, às vezes o que é julgado em relação a isso. Mas a gente está falando aqui justamente sentar e ouvir.
tá? Se não pode por quê? Ou se não pode, vamos criar meios para fazer com que as coisas possam fluir de um jeito positivo. A pesca não pode viver só de piscicultura, tá? Eu tenho que entender que a pesca em alto mar ela existe há anos, há milênios. Então isso daí é uma coisa que sempre, o homem sempre fez isso. Então que se crie formas alternativas das coisas poderem acontecer, é legal, é interessante saber dessa formação tua, e principalmente saber que você está enganjado em relação a isso, tá? Porque com certeza os pescadores precisam, as pessoas de bem precisam, de pessoas que possam representá-los, mas com conhecimento. A gente não fala de bater de frente, gente, não é isso, pelo contrário, mas é argumentar realmente com convicção e conhecimento de causa, que é o que gera realmente, fomenta a mudança e a transformação necessária para as coisas poderem se viabilizar. No ano passado, nós conseguimos trazer uma equipe do Ministério, que na época era o MAPA, Agricultura e Pecuária, e a Pesca, ela era uma secretaria desse Ministério. E aí conseguimos trazer uma equipe de 4 pessoas para virem na região conhecer de perto a realidade da pesca. Essas pessoas que trabalhavam em Brasília já há mais de 10, 15 anos, legislando, fazendo leis, né, para a pesca. E muitas delas não tinham conhecimento de causa, por quê? Porque umas são do norte do país. A realidade da pesca do norte do país é totalmente diferente da nossa realidade. Umas são do litoral paulista e a outra, a realidade da nossa pesca é diferente. Então elas vieram até aqui e conheceram a nossa realidade. Durante 5 dias, levamos ela em alguns pontos estratégicos de demanda do nosso setor e, inclusive, entraram dentro de uma embarcação para ver, para sentir ali, dar um arrasto de camarão. Uma delas foi conosco e eu pude ver que essas pessoas, quando chegaram até aqui, elas viram que é preciso ser feito muita coisa ainda. Então, é isso que nós queremos. Queremos que a academia, os ambientalistas da academia, eles venham aqui. Nós estamos dispostos ao diálogo. Nós queremos conversar, nós queremos o bem. Então, eles têm que vir até aqui ouvir os pescadores. Porque quem vai estar na linha de frente é o pescador. A situação recentemente agora está tramitando no Congresso Nacional, que é a medida provisória 1154, MPV 1154, que ela está realinhando, né, toda a estrutura do governo, dos ministérios do então presidente Lula agora, que ele criou alguns ministérios e tal, e aí foi uma medida provisória e ela vai ao Congresso, aí o Congresso faz as emendas, né, se aprovado ou não, e aí depois ele é sancionado, aí vira, né, um PLV que se torna lei. Então hoje toda aquela estrutura que foi criada até agora é em cima de uma medida provisória, que vence inclusive o prazo de vencer agora na primeira semana de junho. Então eu creio que a medida provisória 1154 deve ser votada essa semana ainda, né? Porque senão vai estourar o prazo, estourou o prazo, cai tudo por terra, volta tudo como era antes. A medida provisória 1154 lá consta no artigo 36 e o inciso 16, consta a gestão compartilhada entre o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, e o Ministério da Pesca. E aí, no artigo 39, que trata do Ministério da Pesca, ele tem no seu artigo 4º a gestão compartilhada com o meio ambiente, ou seja, o que nós estamos solicitando para nossas lideranças? Justamente que façam um destaque de emenda em plenário supressivo, para tirar esses 2 incisos, o inciso 16 do artigo 36 e o inciso 4 do artigo 39, para que sim, tirar essa amarra, que é a gestão compartilhada. Porque no governo anterior, no governo Bolsonaro, Fábio, um dos primeiros atos do presidente foi tirar a gestão compartilhada. E deu muito certo. Tivemos grandes avanços na questão da legislação da pesca. Algumas coisas foram bem encaminhadas, outras foram modificadas, outras estão caminhando, né? A maior dela é a IN10, a Instituição Normativa 10, que foi feita em 2010 e agora durante 2019 e 2021. Ela foi toda reformada, essa legislação, incluindo algumas demandas, como a licença única de arrasto, que era uma demanda grande da nossa região aqui pesqueira, a licença de arrasto simples para captura de espada, peixe-espada, que é uma demanda grande da pesca artesanal de Porto Belo até Balneário Pissarras. Então, algumas coisas andaram muito e isso foi importante. Por quê? Porque a gestão era do Ministério da Pesca, na época a Secretaria da Pesca. Aí agora criaram o Ministério da Pesca. Ou seja,
com um discurso de empoderar o setor pesqueiro, de dar força, dar voz aos pescadores. Mas, infelizmente, estão criando um ministério que é só um cabide de emprego, porque estão querendo passar a gestão desse ministério, que é compartilhada, ao meio ambiente. Ou seja, o Ministério da Pesca nunca vai tomar nenhuma decisão. Ele vai depender sempre do Ministério do Meio Ambiente. E, infelizmente, todos nós sabemos que existem entraves e interesses diferentes. São conflitos de interesse entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. E essa, hoje, é talvez a maior demanda do setor pesqueiro nacional, que é tentar, é difícil, porque a gente sabe que as negociações entre deputados e governo acontecem, né? Nós não somos nenhum rapaz pequeno na política, a gente sabe que isso vai acontecer, só que nós estamos querendo pleitear, estamos pleiteando, já notificamos todos os parlamentares, para essa retirada. Caso isso aconteça, virou mês de junho, o Ministério da Pesca será totalmente independente na criação e na legislação de leis, de atos normativos, apenas ouvindo o setor pesqueiro. Agora, se não criar, se não ter a gestão compartilhada, quem vai definir o que é bom, o que não é bom para o pescador é o Ministério do Meio Ambiente. Aproveitar esse momento também de fazer uma pergunta, porque nós tivemos o secretário da Pesca, que é o Jorge Seife, que hoje é senador da República, no caso, o senador do estado de Santa Catarina. Qual o posicionamento de Jorge Seife hoje, se você tem algum conhecimento sobre isso, tá? Você que tem militado bastante também, tem feito vários contatos com várias pessoas, mas se tem hoje um representante que saiu da pesca e que ele tem um conhecimento muito forte, porque ele também a família dele toda, se não me engano, é da indústria pesqueira, qual o posicionamento que ele tem colocado hoje? Quais são as pautas que ele tem trazido para o Senado, justamente para tentar até mesmo, tá? Não sei se você tem esse conhecimento, o que ele tem feito, porque é interessante isso. Ele está lá, ele é representante, ele foi secretário da Pesca aqui no estado de Santa Catarina. Então ninguém melhor do que ele que é conhecedor disso. Você tem tido acesso a alguma lei que ele tem colocado junto ao Senado para facilitar, para auxiliar nesse processo? O senador Jorge Seife, ele, quando então secretário, ele sempre teve um bom acesso conosco. Então, temos um acesso muito rápido diretamente com ele. É claro que hoje ele é senadora e aumenta todo o leque de demandas dele do Estado, mas tem lá uma assessoria que sempre ele nos presta, quando qualquer dúvida, entramos em contato com a assessoria e sempre tem um feedback. Referente à pesca, inclusive essa pauta que eu estou trazendo para você, levamos a ele e está enganjado em tentar arrumar apoiadores para derrubar os incisos citados anteriormente. Mas é claro que nós vamos continuar cobrando. Você bem falou que o senador Seife, o seu grande cabo eleitoral foi o presidente Jair Bolsonaro e o Luciano da Havan, mas o seu braço político foi a pesca. Quando iam pedir voto para ele, é o senador Jorge Seife, do Bolsonaro, do Luciano da Havan, mas também o que reformulou a Secretaria da Pesca. Esse era o discurso deles. Então, nós cobramos, eu sou um cara que cobra bastante, claro que muito eticamente, mas eu cobro, mando sempre demandas para ele e ele sempre responde, né? Nós, inclusive, antes de vir para cá, nós estávamos trocando mensagem referente a uma lei que está tramitando no Senado, uma outra lei, que pedi para ele tentar pegar a relatoria dessa lei para nos ajudar, porque é um projeto que pode atrapalhar futuramente o setor pesqueiro. Então, eu já adiantei, porque uma das minhas funções é essa, toda terça e quarta-feira, pela manhã, ficar acompanhando as sessões deliberativas da Comissão do Meio Ambiente, da Comissão de Pesca, da Comissão de Agricultura, que lá debatem os assuntos relacionados à pesca. Então, sempre quando eu vejo um projeto protocolado, apita aqui no meu telefone celular, e aí eu já vou atrás de um deputado, vou atrás de um senador para pedir apoio, né, auxílio nessa demanda, porque, infelizmente, para que consigamos ter êxito em alguma demanda, tem que ser feito todo um esforço entre entidades, entre pescadores e as nossas lideranças políticas, que sem elas nós não conseguimos mudar nada. Então, hoje dependemos a pesca exclusivamente do Congresso Nacional, porque grande parte da sua tramitação é dentro do Congresso Nacional. Então, hoje, nós precisamos muito desse feedback com os deputados e senadores de Santa Catarina. Uma coisa que eu acho muito bonita da tua parte, você sendo filho de pescador, se interessando pela pesca,
E lembrando do teu pai também, todo o processo que teu pai passa no mar, em alto mar. Então é gostoso que os filhos de pescadores que possam se interessar também, você que é filho de pescador, se tem formação em advogado, alguma formação voltada para o meio ambiente, ou biólogo, aí ó, entre em contato, gente, é tão bom isso. Tá aí, o Luiz Américo, só procurar lá no Facebook e Luiz Américo, né? Luizinho Américo, Facebook e Instagram. Luizinho Américo. Procura tanto no Instagram quanto no Facebook. Entre em contato com o Luizinho, ele já está a par disso, já está envolvido e enganjado nessa causa. É gostoso você também poder, junto com ele, fazer uma corrente do bem para auxiliar nesse processo. Com certeza você vai poder ajudar o teu pai, vai poder realmente estar honrando aí até mesmo a questão de pessoas que fazem parte da tua família, que já não estão mais aqui, mas que você pode honrá-los dessa forma, como ele está fazendo, ajudando o pai e automaticamente também o tio, né, Luiz, que você tem envolvido com a pesca. A família, os amigos. Porque a grande questão da pesca, Fábio, e esse teu canal é importantíssimo porque são poucos, eu quero frisar isso, a importância, porque isso vai circular depois dentro dos grupos de pesca, são poucos que dão a oportunidade para se falar dos problemas do pescador, porque o pescador, ele é fantasiado apenas na época da tainha. Agora, todo mundo quer ajudar o pescador porque começou a etapa da tainha, coisa mais linda, a tainha. Passou a época da tainha, infelizmente, o pescador, ele volta a ser aquele sujeito que é perseguido, que ninguém dá valor, que ninguém dá bola. E eu coloquei no meu coração, por tudo aquilo que eu vivenciei até hoje, dentro da política, e é por isso que eu decidi abrir mão de muitas coisas da minha vida, para me dedicar a essa pasta, que é a pesca, para justamente poder ajudar. Porque, infelizmente, ao longo da minha vida pública, eu encontrei muitas pessoas que estavam ajudando a pesca, mas só por interesse, né? E eu, Fábio, tu me conhece muito bem, eu fui para uma reeleição em 2020 e perdi a reeleição por 1 voto. Aumentei minha votação e perdi por 1 voto. E aí as pessoas brincam, pô, e tu continua ajudando os pescadores ainda? É porque não é política, é um sentimento. Em tudo que eu faço na minha vida, está no meu coração, eu arregaço as minhas mangas e vou para cima. E quando eu decidi ajudar a pesca, que eu vi, que eu saí do meu mandato de vereador, toquei a minha vida, né? Trabalho com minha família no restaurante. Tocar a minha vida, fui trabalhar. E vi que as demandas estavam chegando diretamente para mim. Ô, Luizinho, pelo amor de Deus, estou com um probleminha ali, estou com um probleminha aqui. E aí eu falei, não posso parar. Aí busquei uma capacitação maior para mim poder estar hoje, porque antes eu era inserido no debate, porque eu era uma liderança política, eu era vereador, tinha um mandato. Aí agora não tem mais mandato. Como é que eu vou me inserir no debate? Eu tenho que me capacitar. E aí busquei a capacitação. Graças a Deus terminei no ano passado. E esse ano terminei mais uma. E estamos juntos. Por quê? O pescador, Fábio, ele, às vezes, a limitação que ele tem de chegar a esse tipo de problema. Ele não tem informação. A informação quem passa é o grupo do WhatsApp, a grande maioria hoje é fake news. Eu acabei de sair um vídeo meu nos grupos, por quê? Porque estavam falando, alguns pescadores conseguiram entrar na justiça para tentar ter o direito de capturar tainha, pescador artesanal, na modalidade malha anilhada. Como você bem sabe, a população sabe, esse ano, Santa Catarina sofreu uma sanção de corte da sua cota de captura de tainha. Por exemplo, as embarcações industriais da pesca industrial, as traineiras como conhecidas, elas tiveram cota zero, ou seja, esse ano o pescador industrial não vai poder capturar tainha, olha o absurdo. E o artesanal teve a sua cota pela metade cortada do emalha anilhado. Ou seja, alguns deles, inclusive, tiveram a sua licença, perderam sua licença, aí entraram judicialmente, foram retirados, aí entraram judicialmente e conseguiram reverter, teve 7 até agora que conseguiram reverter do emalha anilhado a questão de poder capturar tainha. Mas foi alguém na beira da praia e aí falou para os pescadores que não, quem conseguiu entrar na justiça vai poder pescar, mas não pode emitir nota do produtor. E hoje, o pescador de tainha que não consegue emitir nota do produtor,
ele não pode pescar porque todo comprador de tainha, principalmente a tainha ovada, ele vai querer vender, exportar a ova e tem que ter nota do produtor. Tem que ter a fonte. Para justificar. E aí estava como fala o pescador, estava um bololô na beira da praia, um disque-me disque, e aí ligamos para o Ministério da Pesca, enviamos um ofício, responderam sexta-feira que não. Que o pescador, a partir do momento que ele tem o direito de capturar a tainha, conseguiu ou o rito normal ou judicial, ele tem todo o direito e todos os deveres da safra da tainha de 2023, ou seja, ele pode sim tirar a nota do produtor. Por quê? Porque é uma desinformação muito grande. E esse tipo de canal é importante justamente para isso, para trazer essa informação para os nossos pescadores. Porque a nossa pesca, em geral, e você conhece muito bem, porque vivenciou isso há algum tempo, são de pessoas que se dedicam especialmente para a pesca. Ele não tem outro ganha-pão. É difícil o pescador que ele abandona a pesca, pescador artesanal, industrial, profissional, que ele abandona a pesca e vai se dar muito bem em outra profissão. Não existe? Queria lembrar também aqui nesse momento, até o saudoso senhor Hamilton da Costa, uma pessoa que eu amei muito, 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 Dom José da Costa. Hoje ele é falecido, mas foi um grande pescador e um grande empreendedor da área da pesca. Então, uma pessoa que só tenho boas lembranças para dizer sobre ele. E Fábio, eu ia chegar no seu Hamilton, e por quê? Na Penha, nós temos a história da cidade de Penha, especialmente, ela é construída, alicerçada em cima da pesca. Primeiro, eles matavam as baleias. Tem toda uma história. Aí, posteriormente, veio a pesca comercial. Então, vamos lá. Senhor Hamilton da Costa, um dos grandes empreendedores do mar. Senhor Nicásio Aparício, outra referência na pesca. E tantos outros que, ao passar dos anos, deixaram a sua história, contribuíram para o desenvolvimento da pesca. Inclusive, a geração está tocando. Assim como o senhor Nicásio Aparício, a sua família está vivendo da pesca, gera emprego da pesca, assim como a família do seu Hamilton. Está vivendo da pesca, está gerando emprego. Tem lá o Isaac, o Joab, que é uma liderança forte também. Nós temos os filhos de Jessé, todos eles vivem da pesca. O Josué, eles compram, vendem, negociam, geram emprego. Miltinho. Então, assim, o Miltinho também. Então, assim, estou dando alguns exemplos, Fábio, de como a pesca é importante, porque ela aquece a economia do município. O pescador artesanal, ele recebeu o dinheirinho do comprador, vendeu o camarãozinho dele, por exemplo, na cidade de Penha, camarão, que é o forte, Sete Barba, vendeu lá semana, arrumou uns 600, 700 reais, ele vai na padaria comprar o pãozinho, vai no mercado comprar o rancho da semana. Gera economia interna. Ele já vai comprar o óleo diesel no posto para poder sair para fora no outro dia, entendeu? Vai cortar o cabelo, e aí, estou dando alguns exemplos, que o dinheiro do pescador ele fica dentro da cidade. Então, é por isso que eu sempre falo que o pescador tem que ser tratado somente nos municípios como Penha, Navegantes, Pissarra, Barra Velha, Itajaí, são municípios que têm a sua história alicerçada na pesca, com respeito e com carinho. Eu sempre falo que os tributos municipais, a nota do produtor, a nota do produtor, que gera muito tributo no município de Penha também. Então, assim, eu sempre falo uma coisa. Mas às vezes o Luizinho tem um posicionamento meio retrógrado, meio antecipaçado. Nós temos que ter um desenvolvimento. Não, eu sou a favor do desenvolvimento. Uma das minhas especializações, uma pós-graduação, é cidades inteligentes. Trata especificamente sobre isso, sobre o desenvolvimento de cada cidade. Mas eu não posso passar por cima da história da minha cidade. Cultura. Eu não posso passar por cima da cultura da minha cidade. Eu não posso passar por cima da história das famílias que constituíram essa cidade. Hoje, a nossa região ela é muito forte, atividade turística. Inclusive, eu dependo do turismo para sobreviver. Minha atividade hoje é o turismo. E eu sou um apoiador, um entusiasta do turismo. Mas jamais vou deixar alguém passar por cima da cultura, da história do nosso município. Nós não podemos. Nós que conhecemos a história, que vivemos, que vencemos e somos parte da história, como você é, nós temos que cada vez mais dar oportunidade para que os nossos pescadores, as famílias dos pescadores estejam representados e valorizados. Falo isso porque, infelizmente, o que vivenciamos nos dias atuais, isso é em torno do lugar do Brasil, é
muitas pessoas querendo usar o pescador como moeda de troca, querendo usar o pescador, pescador, não, salário mínimo para ele, pescador não quer saber de seguro. O pescador, cara que vive do mar, ele não quer saber de benefício do governo, ele quer poder trabalhar. O pescador verdadeiro, ele não quer saber de seguro-defesa, não, ele quer poder ter os seus direitos assegurados, que ele possa capturar o seu pescado, possa vender com segurança e ninguém vai fiscalizá-lo de forma excessiva, como existem as formas truculentas de fiscalização. Nós temos registros em armação de Tapocorói. Com segurança e que valorizem o produto que ele pesca. Tudo isso. Porque infelizmente às vezes não acontece isso. Ele chega com a mercadoria na terra e não se dá um valor devido, que realmente o preço condizente com o trabalho que ele teve. Então, isso é outro ponto importante, porque assim, a pesca sempre é comparada com o agro, né? Com o agronegócio. Sim. O agronegócio, antes de tu for vender o produto, já está tabelado o preço do produto. E a pesca não, a pesca, infelizmente, ele, por muitas vezes, o pescador desconhecer da legislação, e aí eu sempre atribuo essa culpa aos municípios, porque cada município deveria ter uma política pública especial para a sua cidade. Eu sonho, não é um sonho, é uma meta de vida, de que um dia eu possa voltar nesse programa e para nós informarmos que uma cidade nossa, da nossa região, ela está com uma casa, um espaço onde o pescador possa vender o seu pescado, aonde possa ser criado cooperativas que ajudem os pescadores a poder vender com preço justo, digno, porque hoje, um exemplo, camarão 7 barbas estão pagando 7, 8 reais, né? O óleo agora sofreu uma queda, mas até início do ano, março, fevereiro e março, estava 6 reais o óleo, ou seja, o pescador tinha que matar muito mais camarão para poder sobrar um pouquinho para ele. Um absurdo. Aí você vai numa peixaria, numa banca, vai em municípios vizinhos ou vai em São Paulo, o mesmo camarão 7 barbas que é pescado aqui, que é vendido para lá está 60 reais o quilo. E aqui é vendido a 8. Por que isso? Porque essa exploração com o pescador. Então, é difícil mudar isso? É difícil, mas nós que sobrevivemos e vivemos a história da pesca em Santa Catarina e no Brasil, nós temos que dar exemplo. Tem que partir do meu município, esse tipo de mudança. É a valorização dos nossos pescadores, é a valorização do produto que são capturados. E eu gostaria de falar duas, porque às vezes, o Luizinho está falando, foi vereador, o que ele fez? Quando eu fui vereador, nós apresentamos 51 projetos de leis na Câmara Municipal. Entre eles, a grande maioria foi a questão de moralidade pública. Trabalhei muito com isso. Família, valores morais, éticos e pesca. Vamos lá. Hoje na Penha existe uma lei, e eu cobro isso diariamente, sempre cobro, a lei da descascadeira de camarão. Olha o patrimônio cultural que nós temos, as descascadeiras de camarão. Mas, infelizmente, a lei existe. Eu cobrei recentemente ainda. A lei existe, mas não é feita uma ação. Faz um evento, valoriza essas mulheres. Há alguns anos atrás, a principal profissão, atividade das mulheres em Penha era ser descascadeira de camarão. E aqui está o Fábio, que conhece a história e vivenciou. Da família Costa. Da tua tia também, a Dona Maria, da Praia de São Miguel, mãe da Lenita. A Dona Maria, histórica, trabalha ainda chegando camarão. Sim. A Dona Preta, também. A Dona Preta, da Praia de São Miguel. Inclusive, a data de aniversário da Dona Preta é o dia que é comemorado a data de festa de camarão do município de Penha. Então, assim, nós temos que valorizar isso. Nada mais justo. São pessoas que dedicaram a sua vida, né, para que hoje eu e você pudéssemos andar numa cidade. Para quem não sabe o que é essas descascadeiras, são as mulheres que descascam o camarão de forma artesanal, manipulam com as mãos. Elas fazem a manipulação com as mãos, não tem utilização de máquina, de nada. Elas vão até as salgas e manipulam o produto de um jeito artesanal. Isso é lindo. Isso é importante, Fábio, porque quando você chega num comércio fora da nossa região, e aí lá tem o quilo do camarão manipulado
por máquina e o quilo manipulado por chascadeira. O chascadeira é mais caro, porque Totalmente diferente. Porque ele tem todo um trato, todo o cuidado que só elas entendem, só elas sabem fazer. Então, isso é importante. E a outra lei foi que nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, e estamos pleiteando agora a questão do Estado, que a penha foi declarada como patrimônio imaterial e cultural, a pesca do camarão sete barbas. Então, todo município de Penha hoje ele tem uma lei valorizando essa prática, inclusive assegurando os direitos dos pescadores. Você até me desculpe, eu até falo muito sobre isso. Eu sei que estou até falando algo aqui, gente, e falo com propriedade também, por conhecimento. A gente é estudioso da área, a gente gosta também. Mas interessante, né? Se valoriza tanto a cidade pela questão do marisco, mas a cidade, o início da cidade é o camarão. E por que não a festa do camarão? Nós falamos tanto da questão, não estou aqui criticando gestões, pelo contrário, tá? Eu estou simplesmente lembrando de algo que realmente precisa ser referendado, precisa ser lembrado e falado. Mas a base da cidade é o camarão. E existem tantos pratos típicos, tantas coisas gostosas, gente, que se faz com camarão. Não é menosprezar ou inferiorizar a questão do marisco, pelo contrário, é um cultivo maravilhoso. Inclusive, tem diversas pessoas hoje que fazem, tá? Que tem verdadeiras áreas de cultivo do marisco, mas o camarão. Mas é importante você frisar isso, Fábio, porque assim, talvez as pessoas que estão nos assistindo, elas não entendem, né? E o processo, e talvez acho que você desconhece essa história também. Mas quando foi criado a maricultura em Penha, ela veio para auxiliar a pesca artesanal. Ou seja, existia a pesca do camarão, e aí como tem um período de defeito, aqui existe alguns meses que não consegue pescar. Uma fonte de renda alternativa. A maricultura foi criada para isso. Mais uma fonte de renda para o pescador. Aí acabou que alguns pescadores dedicaram bastante, aí foi aumentando. Hoje nós temos, já chegamos a ser o maior polo da maricultura do Brasil, né? Hoje nós estamos aqui em Santa Catarina, que é o segundo ou terceiro polo, mas tem muitos maricultores. O marisco, a maricultura gera muito emprego, mas você bem lembrou, o camarão, assim como a maricultura, o camarão tem a sua importância econômica. Por quê? Sim. Estamos falando do Penha hoje. Penha, município do Penha, é o maior polo pesqueiro industrial do país, é a região do Itajaí. E em Penha fica o maior aglomero de embarcações. Nós temos hoje, especialmente no bairro do Gravatá, e fica o nosso abraço ao pessoal do Gravatá, onde acontece a festa dos pescadores evangélicos, no bairro do Gravatá, que praticamente sobrevive do camarão rosa. Né? Tem embarcações de camarão sete barbas, tem, mas é camarão rosa. Aí a praia de São Miguel, você já morou lá, sabe muito bem disso, respira o camarão sete barbas. Na Armação da Bocorói, camarão sete barbas. Na Praia Alegre, camarão sete barbas. No Rio Gravatá, camarão sete barbas. Ou seja, então, nós temos vários pontos, ou seja, artesanais. Hoje nós temos em torno de 600 pescadores que sobrevivem da pesca do camarão. 600 pescadores. 600 famílias diretamente sobrevivem da pesca do camarão sete barbas. Aí, vamos falar do rosa. Mais ou menos 250 famílias sobrevivem da pesca do rosa. Não estou falando empresa de manipulação, estou falando de embarcações. Olha o nicho que a nossa cidade tem. Olha o potencial pesqueiro que nós temos. Olha o que isso ajuda no cumprimento de renda do município, porque todas essas embarcações, elas fazem a declaração do noto produtor. Tudo isso gera imposto para o município. Então, não é porque o Luizinho defende muito. Eu não estou defendendo a pesca, eu já falei, isso aqui não é uma bandeira política minha. Isso é uma bandeira de sentimento. A pesca é sentimento. Quem vive da pesca, ou quem viveu da pesca, ou quem participou por pouco tempo da pesca, e você participou por pouco tempo, sabe disso, conviveu, tem um carinho. 17 anos, tem um carinho. 17 anos. Tem um apreço pela atividade da pesca. Você se identifica como pescador, com as famílias de pescadores. Então, a grande parte da nossa luta, além de defender, brigar, recentemente conseguimos tirar uma zona de amortecimento que queria incluir na nossa região. A nossa região ia tornar uma zona de amortecimento, não poderia mais capturar pescado dentro da nossa região. Pleiteamos, Guarda Nacional, conseguimos derrubar. Além de fazer isso, de tentar destruir os ataques ambientalistas no Congresso Nacional quanto à pesca, e tem muitos lá, e alguns perdemos, outros ganhamos, outros empatamos, mas estamos lutando.
principalmente, é buscar a valorização dos nossos pescadores, que tem que ter. Não pode me chamar de ativista da pesca. Posso ser ativista da pesca, mas assim, ó, o meu papel hoje é justamente isso. É mostrar para quem não conhece, porque infelizmente passou uma reportagem esses dias e eu fico... Sou pescador, sou filho de pescador, então a gente fica meio curto, né? E aí o cidadão dizia, botou uma foto de um camarão rosa, de uma ONG, camarão rosa, e botou, você gosta de camarão? Aí o pessoal comentou no dia, amamos, não sei o que e tal. Aí no dia ele botou, então não compra camarão, porque camarão está destruindo o meio ambiente. Porque para cada quilo de camarão capturado, existem centenas de peixes jogados fora. Então, assim, é uma campanha que alguns pseudo-ambientalistas estão utilizando para acabar com a pesca. Então, assim, nós sabemos a realidade da pesca. Isso não acontece. Inclusive, eu entrei no podcast do cara, comecei a digitar e falar, amigo, vem aqui para Penha, entra aqui numa embarcação. Num podcast, eu dei o endereço da minha casa, da minha residência, do meu telefone, entra em contato comigo. Alguém da tua equipe vem, vamos lá fora, vamos dar um arrasto de camarão para ver se tudo isso está falando mesmo. Pergunta se ele retornou. Até hoje, por quê? Eles só querem entregar a história deles, eles são irredutíveis, eles não querem ouvir. São verdadeiros monólogos. Isso. Entendeu? Eles não querem ouvir. A minha verdade, ela vale. Agora eu tenho que entender que a minha verdade ela pode ser discutida, ela pode ser argumentada. Isso que eu falo, debate é sempre uma coisa importante. E o que eu vou falar para vocês aqui, eu falo para todos que sentam nessa cadeira, quer discutir, quer argumentar, a cadeira está aqui, pode vir. Fazemos questão disso, tá? Ninguém está aqui para ficar brigando com ninguém, pelo contrário, gente. O Luiz está trazendo o conhecimento dele, conhecimento de vivência, experiência, tá? Ele cresceu nessa área. Hoje está com quantos anos, Luiz Américo? Estou com 36 anos, faço 37 anos. 36 anos lidando com o pescador. São 36 anos vivenciando isso. Então é isso que eu falo, gente. É interessante cada um defender a sua área, seja o ambientalista, ele defende a área dele, mas ele tem que entender também que a pessoa que lida com a parte industrial também tem que defender a área dele. Depende de tudo. Tá? Nós podemos sobreviver. Tem uma frase de Tocqueville que fala bem assim, ó. Que adianta sermos tão evoluídos e tão desiguais. Melhor que sejamos menos evoluídos e mais iguais. E eu permeio isso dentro da parte do conhecimento, Luiz Américo. A gente dividindo esse pensamento, tá? Preservar a cultura, você entender que a indústria é importante, sim, mas a cultura também tem que preservar marcos antigos. A cidade tem marcos antigos. Nós falamos da questão do marisco, mas também tem a questão do camarão. E não, uma festa do camarão, a Penha tem condição para isso. E pegar um feedback rapidinho, para passar para a população e para você também. A comunidade de São Miguel, por algum tempo, ainda fez a festa do camarão. Do pescador do camarão lá. Mas você imagina isso a nível de Penha. A maçã de Itacoporó, Praia de São Miguel, você imagina a Penha inteira, entendeu? Como se tem hoje a festa do marisco, nós estivéssemos realmente com os pratos típicos e isso fosse fomentado, como tem a questão da festa do peão também, em algumas regiões aí próximas, e tantas outras, gente, festa do colono, e isso é gostoso, a cultura tem que, o pessoal que está envolvido com a cultura aí, olha aí, ó, aproveita essa deixa aí, a cidade tem que crescer, mas a cidade não pode esquecer o que? A raiz, tá? O alicerce. Eu não posso deixar desvalorizar aquilo que realmente... que faz uma grande diferença. E é o que você falou, não é defender a pesca, você está defendendo uma tradição. É muito mais do que isso, gente, é um marco. Tá? Ele está preocupado porque tem um pai dele que está lá, tem familiares, tem famílias, como ele mesmo disse. São pessoas que vivem disso, direto ou indiretamente, e que sobrevivem, sustentam os filhos, que sustentam, que com certeza vão também auxiliar, porque isso são gerações que se foram, gerações que se vêm, e a pesca ela tem auxiliado o crescimento dessas pessoas. E o mais importante disso tudo é que, bem você falou, vamos conversar. Eu sou a favor do diálogo. Eu sou o primeiro a propor um diálogo com uma discussão de uma legislação pesqueira. Discussão sábia, tá alicerçada, embasada em cima de conhecimento, tá sem esse negócio de trocadilho ou de ficar um ofendendo a gente. Eu acho tão chato isso, Luiz. O mais importante de tudo... Acho que não tem necessidade disso. O mais importante de tudo assim, o que eu sou contra e o que eu vou brigar sempre é vir em oposição.
chegar lá numa sala com um ar-condicionado, fazer uma lei, proibir de pescar aqui, e o pessoal tem que cumprir, se não cumprir ele é preso, tratado como marginal, como bandido. Nós temos casos em Armação da Tapocorói, de alguns anos atrás. Eu estudava, eu acho que na sexta série, no sexto ano do ensino fundamental, alguns anos. Devia ter meus 11, 12 anos de idade, de um pai de amigos meus, né? Ele teve um infarto devido a uma ação truculenta da fiscalização. Aí eu pergunto para ti, Fábio, e para meus nossos amigos, como eu vou deixar de lutar por esse povo? Ou como nós, cidadãos penhenses, navegantinos, dos municípios vizinhos, vamos deixar de valorizar esse povo que desconhece da sua própria legislação porque ele não participa. Ele não participa da criação da sua legislação. Quem cria a sua legislação são pessoas que não vivenciam o mar. E aí ele é penalizado por isso. Eu me recordo disso com muita emoção, porque tinha 11, 12 anos de idade, não me foge a memória. Eu estava falando sobre isso essa semana em um programa, que quando eu me deparei, eu saí da aula, que eu deparei na praia, falaram: o seu fulano de tal acabou de falecer, porque teve uma ação truculenta e ele ficou com medo, deu um infarto. Eu aprendi uma coisa na minha vida, e eu defendo bastante isso: conscientização. Tá? Por que ao invés de você penalizar, multar, por que primeiro você não conscientiza, não adverte? Chama a pessoa para conversar. Nós temos hoje a questão da parada, e por que não se criar formas de instruir como é que se faz com o lixo, o recolhimento do lixo das embarcações, instruir, no caso, o processo de coleta seletiva, instruir o que se faz caso se pegue animais pequenos, esses animais pequenos que não deveriam estar na rede, mas infelizmente acabam vindo, instruir sobre a questão de preservar o meio ambiente. Gente, conscientizar. Para que penalizar? Para que multar? Chega uma pessoa e fala assim: eu vou te dar uma multa de 700 mil reais, eu vou te dar uma multa de não sei quanto, e acha que dessa forma eu vou conseguir impedir que a pessoa pratique. Algumas pessoas às vezes pecam isso por falta de conhecimento. E quando você conscientiza, quando você conversa, você dialoga, eu lembro mais das pessoas que se aproximaram de mim para me advertir, para conversar, para argumentar, que com aquelas que vieram para me impor alguma coisa. E eu trato com tanto carinho pessoas que participaram da minha vida, que agiram dessa forma. Conversaram comigo, dialogaram, me explicaram: Fábio, não faz isso não, vai por esse caminho que é melhor. Tá? E eu penso dessa forma. Eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouco nisso, os próprios legisladores, quando fossem elaborar as leis, que ao invés de criarem só leis punitivas, que criassem forma de advertir o outro, tá? Explicar para ele. Porque às vezes o que falta um pouco da pessoa, coitado, é justamente isso. Ele está ali defendendo o pão dele, mas às vezes falta um pouco de conhecimento. E, ao invés de uma forma arbitrária, por que não de um jeito mais, com mais carinho, entendeu? Eu acho que surtiria muito mais efeito. E falando sobre a parte de falta de conhecimento, ano retrasado, 2021, aconteceu uma situação que inclusive foi bastante veiculada por um canal de comunicação, que vocês lembram do ano 2021, encheu de baleia na nossa região, o pessoal vinha bater foto e tudo mais. E começaram criaram Mirante da Baleia, não sei o que, tá, show de bola. E aí, obviamente, muitas baleias vieram a óbito devido a alguma questão de embarcação, de redes fixadas, e aí começaram a marginalizar o pescador. Porque era um pedido: meu Deus, tanta baleia. Tinha ali na ponta da gaileta ou na ponta da vigia, gaileta na Praia de São Miguel, e na vigia em Armação da Tapocorói, você olhar o horizonte, só baleia, era a coisa mais linda do mundo. E aí eu fui estudar. Porque não pode, não acontece com frequência, eu vou estudar. Nesse meio tempo, foi organizado por uma ONG uma audiência pública sobre a baleia, sobre os animais marinhos, baleia especificamente, na Câmara de Vereadores do Itajaí. Porque eles estavam propondo que do mês de junho até mês de agosto, início de setembro, não se poderia colocar rede nem pescar na região
convergida, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu vou falar que o local, bombinhas até Itapoá. Praticamente era isso. E na questão de entre 1 milha náutica, né, até as 3 milhas náuticas. Ou seja, aí eu parei para refletir. Se na época de defesa do camarão era de março a maio, o cara não vai poder pescar. Aí 1º de junho vai pesca. Aí ele não pode pescar, porque vai ter essa norma agora aí. Aí vai poder pescar lá em setembro. Em setembro, todo mundo, nós sabemos que o camarão já está lá no norte do país, lá no litoral norte de São Paulo, e mau tempo, o vento já, o caminhão já foi, o camarão já foi. E como é que os nossos pescadores artesanais vão sobreviver? E no Rio Grande do Sul também não pode pescar. Não pode pescar, então... mas isso é outra pauta. É outro dia. É outra briga. Pescar. Não pode pescar. Vai pescar onde? Vai pescar onde? Aí eu, não, vou estudar isso, não pode. Aí me aprofundei no estudo, me preparei, porque na época tinham 4 representantes da pesca na audiência, toda a audiência era voltada ao meio ambiente, e deram uma parte para o meu amigo Joab, falar antes de mim, ali falou mais um cidadão, e eu fui que finalizei a audiência. E aí eu peguei, né, o pessoal que representou a pesca falou da dificuldade do pescador, está sofrendo e tal, e eu fui direto. Olhei para todo mundo e perguntei, você sabe por que está cheio de baleia aqui esse ano? Não, eu ouvi discurso agora há pouco de vocês aí, que a baleia que estão morrendo, elas são juvenis, são novas, e estão magras. Não foi isso? Foi. E por que elas estão morrendo? Porque estão colidindo com embarcações. Tá normal. Eu já fui pescador lá fora. Minha família todos meus amigos são. A baleia, quando entra numa rede, ela leva a rede, leva tudo. Mas, vamos lá. Ano passado, devido ao aquecimento global, da onde a baleia sai? Ela se alimenta do crio. Não foi produzido. O crio é uma espécie de camarão. A baleia, ela não se alimentou porque o crio não desenvolveu o que tinha que ser desenvolvido. Um exemplo, se ela se alimentava 2 toneladas, é a média dela para ela fazer o trajeto até aqui, porque ela vai para Abrolhos, né? Então, essas 2 toneladas de trio por dia que ela se alimenta, ela estava se alimentando quase que a metade dessa. Então, elas viajam para lá, para o norte do país. Elas estavam entrando para poder se alimentar porque estavam com fome, ou seja, elas já estavam viajando esse tempo todo, estavam todas elas debilitadas. Qualquer pegou na rede, bateu na embarcação, numa pedra, numa rocha, ela vai calhar, porque ela já está debilitada, enfrentando a intempérie da natureza, que ela passa todo dia. Aí expliquei isso, botei dados de lá, de cá, tal, e desafiei. Agora, se vocês têm uma outra alternativa que não foi isso, né? Papai 2 anos. E ainda eu falei, ano que vem não vai vir nem 50% do que veio esse ano. Esperei, morto de medo, né? Que a baleia voltasse. Mas esperei, chegou 2022, ano passado deu baleia que deu 2021. Não deu, por quê? Porque é só estudar. Eu fui atrás, aí os caras querem impor uma situação para prejudicar o pescador. É isso que eu estou falando. É uma perseguição. A culpa é do pescador. Meus amigos, não vou dizer que existem os exageros. Tem muitos deles travestidos de pescadores, que são um cara que vem de outra cidade morar aqui, aposentado, aí tira a carteira de pescador, porque não vive da pesca, aí quando tem sol, bota uma redinha lá, aí vai ver depois 3 dias a rede. Existe isso. Agora, o cara que tira o sustento do mar, ele está diariamente no mar, está pescando, está capturando, está trabalhando, e esse cara é perseguido. Justamente por quê? O sistema, ele induz a sociedade, e o nosso papel hoje aqui é isso, ele fantasia na sociedade, como o cara que falava do camarão rosa, lá, que não come camarão rosa, que destrói a natureza, como essa situação da baleia, que o pescador é culpado. Não, tá bom. Baleia é bonita, né? Quem mata a baleia é o pescador. E aí a sociedade que desconhece a realidade, ela vai ouvir o pescador, vai ouvir um cara que tem 7, 8 anos dentro de uma universidade. Complicado. Então, o nosso papel hoje é esse. E esse canal de informação, programa Momento em Foco, é importantíssimo para isso. Para trazer a verdade, a realidade, e fica o convite. Vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Vamos lá.
Porque o meu conhecimento hoje é através dos pescadores, eu falo o que eles me falam. Eu vivencio o que eles vivenciam, porque eu não estou mais no mar. Mas todos os dias eu passo lá na praia do Trapiche para conversar com 2, 3. Fica um abraço aos pescadores da praia do Trapiche, o Toninho Martins, o seu bem, o João, filho do seu bem. Eu adoraria, gostaria muito, tá? Já fica aqui até o convite. Se um ambientalista, alguém, um biólogo, quiser sentar com a gente para conversar, convidaria o Luiz Américo para vir com o maior carinho. Não só ele, como também ele, mais um outro representante da pesca. A gente poderia bater esse papo, conversar e realmente tentar chegar ao quê? No consenso. Tá? Eu acho gostoso, gente, quando ambas as partes colocam suas opiniões e quando automaticamente... O que é o conhecimento? O conhecimento ele vem de pessoas poderem estar discutindo, a nossa sociedade foi construída em cima disso, alicerçado. Não é só o meu pensamento, é o teu também. Tá? Agora, o que você tem que entender é que o teu pensamento ele pode ser questionado, entendeu? E que não existe um gosto só. Se todo mundo gostasse de picolé de framboesa, como é que ficaria o gilimão e os demais? Se não gostasse só de um tipo de coisa. Então é bom quando as pessoas respeitam a opinião dos outros e automaticamente aprendem com os outros. Os pescadores têm muito para nos ensinar, os agricultores têm muito para nos ensinar. Tá? Que bom que nós temos pessoas que estão ali, realmente dão uma parte da vida delas, que qual é o teu pai? Se for para analisar direitinho, quantas vezes o teu pai fica em terra? E é o tempo que ele está ali envolvido porque ele gosta e ele faz porque ele ama, é a vida dele. Mas principalmente a vida dele traz o quê? Bem-estar para outras pessoas que gostam da pesca, que gostam do peixe, que gostam do camarão. Então isso que é importante. As pessoas entenderem da necessidade dessas pessoas, a importância delas. Para a gente poder também, hoje, ter esse alimento que tantos gostam, esses pratos tão típicos que embelezam a nossa culinária. E justamente falando da parceria que deveria existir, né, entre o meio ambiente e a pesca, que infelizmente a imposição não deixa o pescador ser parceiro do... Por quê? Por exemplo, eu da pesca tenho que conviver com as imposições do meio ambiente, mas eu não posso impor nada, porque a pesca não pode impor nada. Por isso nós somos contrários à gestão compartilhada, porque sempre quem vai vencer é o meio ambiente. A história da gestão compartilhada, que foi criada no governo passado do PT, sempre nos mostrou isso, que nunca a pesca venceu qualquer tipo de discussão. Ou empata ou eles ganham. Por que não fazer então uma gestão participativa? A pesca define o que é bom para a pesca. E o meio ambiente auxilia com informações. Participativo. Agora, a partir do momento que delega obrigações entre os 2 ministérios, aí fica difícil da pesca sobreviver e nós pescadores ser reconhecidos. Agora eu vou empoderar meu espírito ativista. Nós temos campanha, Fábio e amigos. Nós temos campanha no país, a campanha política do Partido dos Trabalhadores, partido na qual elegeu o presidente Lula, que seu vice do PSB, se não faz memória, Geraldo Alckmin, usou que o país, milhões de pessoas passam fome diariamente. Então, libera a pesca educação, façam cota. O pescador trouxe acima da cota, não multa o pescador, porque está carregado na água. O peixe está em abundância, está entrando. Traz a cota do pescador, ele vende outra cota que passar, doa para essas famílias. Vira alimento. Bem. Além disso, da portaria 354 e 148, está um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o PL 347. Esse PL, ele quer acabar com a atividade da pesca na modalidade arrasto tracionado, ou seja, toda a embarcação que tem na sua licença de pesca a sua modalidade arrasto, que é baleeira, camarão, de peixe, os barcos de peixe, camarão, os botes, embarcações de lanche, boca aberta, que 90% da nossa região é arrasto, seja ele duplo ou simples, quer acabar em todo o território nacional.
Como é que vocês querem afirmar que isso não é uma pesquisa, é uma conspiração, não é uma perseguição? Isso é uma conspiração, uma perseguição em cima do setor pesqueiro. Eles querem pôr fim à pesca. Primeiro eles proíbem de trazer determinado tipo de pescado, que dá com abundância. E agora não, os caras estão pescando, está vindo peixe. Então agora vamos proibir os caras de poder arrastar em todo o território nacional. Luiz, sabe o carinho que eu tenho por você e o respeito que eu tenho pela tua família também, tá? Pela tua tradição, tudo isso que você trouxe pra gente. Nós vamos ter um momento então de podermos voltar aqui, tá? Conversarmos mais uma vez, eu acho muito bom, acho que esse assunto da pesca é um assunto que ele tem que ser revisado e a gente precisa realmente fazer essa voz, essa frente. O programa Momento em Foco, ele é para isso, é justamente para auxiliar a gente a ser esse porta-voz, tá? Porta-voz daquele que está calado, emudecido, por causa de tantas outras coisas. E, novamente eu friso e digo que aqui não existe só uma verdade, não é só a nossa verdade. Se você acha que a tua verdade também tem que predominar, o Momento em Foco está aqui aberto para te receber e o convite eu faço para qualquer ambientalista, qualquer biólogo, entendeu? Você que estuda no Univale, tá? Que você que queira realmente debater, tá? Queira argumentar, na realidade uma conversa saudável, acho que gostoso é todo discurso saudável, pautado em cima de respeito mútuo, tá? Nós estamos aqui para isso. E eu gostaria então, Luiz, de pedir, deixa as suas considerações finais. Acho que é importante, acima de tudo, a tua presença aqui, ela está sendo maravilhosa, está brilhantando todo o programa e com certeza esclarecedora, porque muitas pessoas que estavam, eu te garanto que tem muita gente, às vezes, que estava com muita vontade de falar isso, tá? Falar tudo isso que você colocou, porque são situações que realmente as pessoas têm vivenciado, essas famílias têm vivenciado. Tá? Nós não estamos aqui simplesmente para negar, não tem nenhum negacionista aqui, tá? Para negar evidências, às vezes, que o ambientalista levanta, ou uma pesquisa de uma universidade, não é isso. Mas a gente está aqui justamente para quê? Para um debate aberto, tá? Um debate de pessoas que realmente precisam também ser ouvidas e valorizadas naquilo que elas defendem. Tá? Te deixo à vontade para as considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez essa importante oportunidade de falar para todos os assinantes do programa Momento em Foco. E isso é muito importante, como eu falei no começo da pesquisa, da entrevista. São raros as vezes que nós temos a oportunidade de falar para a sociedade em geral. Geralmente nós falamos para o nosso público, que é a pesca, para canais de informações da pesca. Aqui não, aqui eu estou falando para um público que ele é eclético. E quero parabenizar toda a equipe. Público que gosta de comer camarão. Respeitando aquele que não gosta. Mas o público que gosta camarão de comer camarão, tainha, vai. Comer tainha, peixinho no prato. Rapaz, você imagina só, nossos culinaristas aí, se não tivesse esses produtos maravilhosos aí para poder fazer as suas receitas fantásticas. E eu quero parabenizar toda a equipe técnica do programa Momento em Foco, o amigo Fábio que deu essa oportunidade. Parabéns, querido. Deus abençoe cada vez você mais. E eu torno a dizer, enquanto nós estamos aqui hoje, confortáveis, nesse belo estúdio, sentados nas cadeiras almofadadas, bonitas, com luxos bonitos, você está na sua casa, com seu conforto. Os ambientalistas pseudos, não são todos, são os pseudos, estão nos seus ar-condicionados, vão ver essa entrevista, em todo o conforto. Meu pai e milhares de pescadores estão em alto mar, durante 20, 30, 45 anos. Em 30 dias passam 5 em casa, tentando ganhar seu sustento de cada dia, sustentar sua família. Então, essa luta não é por dinheiro. Isso não é uma bandeira política, isso é um sentimento. Entrem nessa batalha. Ajudem a pesca. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E vocês que querem compartilhar desse pensamento do Luiz Américo, vai lá, Luizinho Américo. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? Vai lá, levanta a bandeira com ele. Nós estamos aqui para isso, gente, para esclarecer. E o gostoso é justamente a gente estar pensando que é dessa forma que a gente vai ter um país melhor, um mundo melhor, tá? Onde as pessoas realmente possam argumentar e que cada um possa defender aquilo que acredita. Luiz, um prazer imenso tê-lo aqui no Momento em Foco.
tá? Sabe que sempre vai ser Obrigado. muito bem-vindo. Essa porta está sempre aberta para você. Obrigado. Tá certo? Ainda mais com tanto conhecimento que você tem, isso só abrilhanta mais e mais esse canal. Gente, um abraço a todos. O Momento em Foco se despede aqui. Fiquem com Deus e tudo de bom. Abraço.